Todos já falaram isso, nunca aconteceu comigo, mas tenha cuidado, pode acontecer sim. Esta história mostra claramente que existem estes tipos de bestas nas famílias, pode acontecer nas melhores famílias, levando em conta que algumas são do Borogodó. Esta história aconteceu na década de 50, foi meu pai quem contou. Na década de 50, meu pai tinha uns 13 para 14 anos. Normalmente em junho e julho na redondeza onde morava, eles faziam festas juninas e se estendia para festas julinas. Meus avós paternos sempre viveram na região, não tive a oportunidade de conhecer minha avó, ela morreu ele tinha 15 anos. Nestas festas as pessoas se uniam, um trazia vinho quente, outra pipoca e assim por diante. Uma das vizinhas tinha uma filha de uns 20 anos de idade, ela não conseguia andar, quando de uma festa desta, um animal escapou e em alta velocidade atingiu em cheio que chegou a quebrar uma de suas vértebras. Não sei explicar o motivo, mas também tinha uma mordida no seu antebraço, sua cicatriz era grande, não a da cirurgia, a da mordida. Visivelmente viam-se as marcas das presas, aparentava uma mordida de cachorro, tinha o mesmo aspecto, mas era bem grande. Ninguém entendia, todos acreditavam que sim um enorme porco de uma criação próxima. Meu pai apesar de muito pequeno, digo não tinha uma compreensão de vida, experiência, já achava aquilo estranho. Os médicos a tinham desenganado, sua cabeça havia sido ferida também, o que hoje chamam traumatismo craniano, mas sobreviveu. As festas juninas sempre iam até às tantas, mas uma das pessoas sempre ia embora antes. Falavam que ele tinha um jeitão de lobisomem, até parecia de rosto, mas era franzino, não daria um bom lobisomem, estou fazendo piada mas a conversa é muito séria. Este tinha um primo, que também era primo do meu pai, era o mais propício a ser o lobisomem, ninguém falava nada, porque quando chegava às festas ele é quem trazia a maioria das coisas, fora isso, mão de vaca de primeira. Muitas pessoas comentavam, mas não passava de uma besteira, só que para mim não era uma besteira, era seríssimo. Isso é motivo de muitos não conseguirem dormir à noite, de muitos virarem notícias e nem saberem o porquê. Imagina, um parente seu. Sim, era um parente meu, ninguém queria acreditar, mas aquela cara de bonzinho não enganava ninguém. Passado alguns tempos fiquei curioso em realmente saber o que havia acontecido com aquela moça, mas desta vez perguntei a ela. Ela me disse, vai à minha casa sexta-feira à meia-noite que te conto tudo, achei aquilo meio esquisito, sexta-feira à meia-noite, será que ela é a lobisomem? Fiquei um pouco transtornado com esta história, mas criei coragem e resolvi ir até lá. Cheguei lá umas 23h40, ela estava me esperando atrás da janela em sua cadeira de rodas, falou-me para que entrasse por ali mesmo, não conseguiria abrir a porta sozinha. Entrei pela janela, com muito medo, ela me olhava assustada e eu retribuía. Quando fui falar para ela, me parou e disse, te chamei aqui porque vou provar a você que não foi um porco que fez isso. Toda noite de lua cheia ele se transforma, e desta vez você será minha testemunha. Confesso que fiquei meio descrente daquela conversa, mas parecia lorota, tudo bem vou ficar mesmo assim. Quando deu meia-noite, me fazendo de corajoso, ela me vira e diz. Chegou a hora, acenda a luz de fora que já já ele vem. Acendi com a mesma pose, e ficamos olhando pela fresta da janela. Quando percebi que a janela não era suficiente forte para segurar um bicho daquele, comecei a suar muito. Ela percebeu e me perguntou se estava tudo bem, disse a ela que sim, ela então me falou, abre a janela, Deus me livre, posso morrer queimado aqui dentro mas não abro essa janela por preço nenhum. Chegando 1h da manhã os cachorros começaram a latir, os porcos também ficaram irritados, imagina eu. Algo ou alguma coisa chegava próxima à casa, mas bem devagar, percebia-se que sua respiração não era comum, respirava bem fundo, de nariz para baixo procurando encontrar o cheiro de alguém. Foi então que ela me disse, hoje minha mãe matou uma galinha para o almoço, peguei o sangue dela sem minha mãe ver e joguei embaixo da janela, não foi muito, algumas gotas e já é o suficiente para atrair a besta. E não é que ele veio, ficou bem embaixo da janela, rosnando e lambendo o chão bem onde ela tinha jogado o sangue de galinha. Quando os cachorros realmente perceberam,
vieram para cima dele, deu um rosnado grande e pôs a cachorrada toda para correr, e eu vendo tudo aquilo pela fresta da janela. Será que você seria capaz de imaginar como me sentia naquele momento, todo cagado? Ela também estava com muito medo, ficamos em silêncio total esperando que aquela coisa fosse embora. Passado algum tempo ela foi, mas antes de ir deixou 2 pessoas morrendo de medo, eu era uma delas. A moça me falou, agora você acredita? Disse a ela sim acredito, ela me disse se não acreditar da próxima vez ficamos lá fora e esperaremos ele vir de frente conosco, só disse a ela, misericórdia. Esta moça após algum tempo, tipo uns 5 ou 6 anos teve uma infecção bem onde tinha sido mordida, médico nenhum sabia do que se tratava, veio a falecer, mas antes em seu leito de morte fez questão de me chamar e me perguntar. Sabe quem é aquela besta fera? Disse não a ela, é o seu primo fulano de tal. Por várias vezes fui convidado a churrascos, jantares e outras coisas na casa do meu primo, nunca mais fui lá.